Vai. Estamos aí, mais um podcast AchaCast, o podcast aqui da ACE de Catanduva. Eu quero falar um negócio para vocês, hein? Esse AchaCast tem convidados especiais hoje. Convidados que vão abrir a sua mente com relação, caso você queira, se tornar um investidor no mercado imobiliário ou comprar a sua casa, ter sua casa própria, fazer ou facilitar o como você parar de pagar aluguel para você poder morar na sua casa que você está pagando para você. Você não vai pagar mais para os outros. Eles vão explicar um pouquinho para vocês aqui, a gente vai bater um papo muito legal. Mas antes eu quero introduzir aqui com vocês vão conhecer já esses dois convidados maravilhosos, pessoas especiais que eu conheci, que eu tenho a oportunidade de chamar de amigos hoje aqui. E eles também não são daqui, de Catanduva. Então vocês devem ter percebido quando vocês chegaram que quando acontecia, você falava assim, obrigado, a pessoa acha? Aí a pessoa falava assim, você falava, desculpa, ela acha? Aí você, às vezes eu tô jogando beach tênis, acerto a bolinha da pessoa, você fala, nossa, machucou ele? Acha? Ou eu tô conversando com a Giovana alguma coisa, eu falo alguma coisa que surpreende ela acha! Aí eu falo, nossa, o que é esse acha, né? E aí nós trouxemos aqui, como uma forma carinhosa de propagar essa gíria aqui de Catanduva, o AchaCast. Então, eu quero que vocês contem o que vocês acham daqui a pouco desse mercado que vocês atuam, o que vocês estão sentindo aqui da cidade, enfim, a gente vai fazer um bate-papo. Então, estamos aqui hoje com o Lucas, meu xará, o nome mais lindo que tem aqui nessa cidade, e Tuiutaba também, e talvez no Brasil. Bonito nome, cara. Obrigado. Sua mãe escolheu direitinho. Sou suspeito de falar. E a Pamela, também obrigado aí por aceitar o convite. Ambos aí são parceiros aí que eu conheci lá no grupo do BNI Valor, aqui de Catanduva, que é um grupo bem legal que eu tenho feito grandes amigos aí. Então, estamos aí com a Prime, assessoria imobiliária. E antes de falar um pouquinho da Prime, ou como que o pessoal pode ter esses benefícios e sair do aluguel, se livrar dessa praga do aluguel, eu quero que vocês contem um pouquinho como é que foi essa mudança de vocês, por que Catanduva. São dois mineiros aqui, adoro esse sotaque. Já perderam o sotaque? Não, ainda não. Não? Onde a gente vai, todo mundo percebe na primeira palavra. Todo mundo percebe, né? Manda aí, como é que foi o comecinho dessa vinda para cá? Fala um pouquinho sobre vocês, pro pessoal que está assistindo aí. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente ficou muito honrado de estar aqui, muito feliz. E vai ser um ótimo bate-papo. Então, como que foi a nossa trajetória? A Prime, ela nasceu lá em Tuiutaba, realmente a matriz é de lá. E um grupo, né, de amigos, cada um foi demitido de um lugar e aí criou a empresa. No começo não era Prime. E aí lá em Tuiutaba, né, pequena cidade, todo Quantos mundo se habitantes lá? conhece. Lá tem 110 no máximo. Mais ou menos aqui, parecido com Catanduva. Sim. E aí todo mundo se conhece, né? O nicho de amigos é o mesmo. E aí um amigo nosso virou pra gente e falou, ó, quer abrir? Pode ir. Na época ainda não era uma franquia, né? Então era todo mundo amigo ali, todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. Legal. E aí, né, falou, quer abrir? Vamos. E aí, Vocês não eram dessa área do mercado imobiliário, nem de... não. Eu tinha acabado de terminar minha graduação em estética. Tudo a ver com a área. E eu tava terminando nutrição, Caramba. então foi assim. Mais a ver ainda. Foi um susto. Esse meu amigo já tinha lá em Catalão a unidade dele. Aham. Ele falou, Lucas, vamos, que você vai gostar, é sua área. E a Paula confiou em mim e a gente foi. Legal. E aí a gente não conhecia Catanduva. E aí o Lucas foi em busca da cidade, né? Eu também não conhecia Catanduva. O motivo meu foi outro, né? Mas depois a gente fala. Sim. E aí ele visitou algumas cidades lá perto de Brasília, veio pra cá e realmente, né, cidade feitiça, acho que enfeitiçou ele mesmo. Porque na época veio só eu e o meu amigo, pra gente conhecer a cidade. Para fazer um mapeamento do mercado. Isso. E a gente já veio assim, pra ver se reunião com imobiliária, tudo, pra ver, sentir como que era. Chegou aqui, primeiramente as imobiliárias é um pouco mais difícil de entrar no mercado aqui, mas a cidade foi ótima. Acolheu a gente super bem e eu cheguei lá em Tuiutaba e falei, Pamela, é lá. E ela, assim, ela confiou em mim cegamente, porque na outra semana a gente já veio para alugar a casa e ficar.
Tínhamos Legal. 3 dias para alugar a casa, época de pandemia, tava tudo fechado. Caramba! Você só Tava em chegava, lockdown ainda. Foi um tiro no escuro, assim, pra vocês? não sabíamos nada, não sabíamos o bairro bom de morar, não sabia onde alugar, Nenhum amigo conhecido Nada. aqui. Nada. não conhecíamos ninguém. Vieram com a fé e com a coragem só. Foi. Que legal. Tem quanto tempo isso? Tem 3 anos. 3 anos. Recente, assim, relativamente recente. E adaptaram legal. Agora é a nossa cidade. A gente não se vê fora daqui. Que legal, que legal. Se a gente pensa em um dia voltar para Ituiutaba, logo some a ideia, porque aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar. Que legal, que legal. E ao lar de vocês e também com a Prime, vocês acabam realizando esses sonhos de muita gente aqui. Então vamos entrar nesse tema polêmico já, pra gente não ficar aqui contando história. Porque tem uma coisa assim que barra muita gente. A gente sabe que a maioria da população brasileira, a gente tem em torno de 48% da população, recebe menos do que R$ 2.500. Né, 2 salários mínimos aproximadamente. E a maioria da população, consequentemente, vive de aluguel. E existe uma certa insegurança, assim, talvez um medo de encarar um financiamento. Então, primeira coisa que eu quero que vocês falem, assim, o que vocês acham? Não o acha do acha daqui, mas a opinião de vocês. Aluguel ou financiamento? Com certeza, financiamento. Por quê? Vamos lá. Porque o aluguel, ele é eterno. O financiamento, ele um dia vai acabar. Mesmo aquele de 30 anos, que a pessoa fala assim, mas eu vou meter uma assinatura num papel de 30 anos ali. Mesmo ele. Porque daqui 30 anos você vai ter pagado, a casa vai ser sua. Uhum. Agora o aluguel, você vai estar pagando uma coisa que não é sua. Não tem garantia daquilo. Você tem garantia que a sua casa um dia vai ser sua. Mesmo para as pessoas mais velhas, né? Mesmo que, por exemplo, uma pessoa de 50 anos fique ali 20 anos pagando o aluguel. Ok, depois a casa vai ser dos seus filhos. Fica um patrimônio, né? Isso. Fica um patrimônio. E as pessoas às vezes têm esse tipo de barreira, do tipo, já tô velho, já paguei aluguel até aqui, então não preciso entrar num financiamento agora, não vou durar 20 anos. Às vezes a pessoa pensa assim, não vou durar 30 anos. Acontece isso mesmo na prática? Acontece muito. A gente vê, já teve casal de senhores que financiou apenas 10 anos, mas eles entraram e foi por tudo. E assim, uma coisa interessante é que o aluguel, ele só sobe, né? Você não vê aluguel descendo. Então agora o financiamento não. Você pega uma tabela saque e a parcela vai decair. Já está no contrato, já que ela vai diminuir com o passar do tempo. Então, se você for pôr na ponta do lápis, o financiamento acaba compensando. Legal. E por que vocês acham, então, assim, que o pessoal tem, assim, algum tipo de bloqueio, algum tipo de trava emocional, psicológica, não sei, medo ou um trauma? Por que, assim, no dia a dia, o que acontece com as pessoas que vocês atendem? Como que é isso? Trauma, né, de algum amigo, algum parente que falou que o financiamento é muito burocrático, muito difícil, ou que se arrependeu, né? Olha tem só. isso. Também a dificuldade de entender, né, entender se pode usar FGTS ou não, se enquadra nas regras. Entender também sobre a entrada, se dar ou não entrada, ou quanto dar de entrada. Isso é bastante polêmico, a gente vê bastante gente falando sobre isso. Também sobre a renda, né, se a minha renda comporta aquele financiamento. Mas isso a gente faz todo um estudo com o cliente. E vocês ajudam também a pessoa, por exemplo, a se encaixar no financiamento que cabe ali para ela. Sim, a gente estuda a pessoa, vê o que é melhor para ela. Como a gente tem uma grade de bancos aí, a gente pode ver para ela qual banco atende ela melhor. Né? Legal. Não ficar só naquilo. Porque legal. Às vezes aquele não vai dar certo para ela, mas o outro vai atender ela. Então vocês, diferente, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma conta no banco há 20 anos e ali ela vai no gerente, o gerente fala assim, você não tem o financiamento aprovado. Ou você tem o financiamento aprovado até tanto. Aí a pessoa fala, nossa, mas com, sei lá, com valor X, eu não consigo a casa no bairro que eu quero. Eu tenho que juntar o valor de entrada, então a pessoa se trava porque ela não busca outras alternativas. Seria isso? Isso. E a gente consegue aprovar o crédito, em 1 hora a gente aprova o crédito e a pessoa só depois abre a conta. Precisa dela ter a conta. Isso é legal, isso é legal. E o que muitas vezes também acontece, o cliente vai até o banco, chega lá,
negou. Não tem pra onde correr, mas com a gente não. A gente faz esse estudo e descobre por que não aprovou. Será que é tipo uma consultoria, então. Por isso que chama assessoria imobiliária, não é à toa, então. Isso. Será que é só um cadastro desatualizado? Uma renda ali que está faltando R$200 para ser aprovado? Já teve caso assim de vocês identificarem essas questões que barraram o financiamento, por exemplo? Sim, por conta de pouca coisa, coisas simples, né? Às vezes é um cadastro que está desatualizado, a gente atualiza e aprova. E normalmente o banco não dá essa devolutiva, tipo... Não. E é uma coisa interessante que você falou, assessoria. É diferente de correspondente. Tá. Porque o correspondente, ele foca muito em aprovação. A assessoria, ele assessora o cliente. Tá. Vê o que é preciso para o cliente. Faz esse estudo de caso realmente. Às vezes precisa juntar renda com algum parente para poder dar o valor do financiamento, que tem o percentual ali. Até porque não precisa ser cônjuge para juntar renda, né? Pode ser um amigo, pode ser um parente distante. E hoje tem banco que aceita até 4 compradores. Caramba! Não se limita a só 2, né? Pode ser qualquer tipo de pessoa, não necessariamente um parente, então. Não. Sobrenome diferente, um amigo, por exemplo, se eles quiserem fazer um financiamento de uma loja, sei lá, eles conseguem? Conseguem. Olha só. Às vezes sócios, né? Sócios. Tem mais de 2, 3 sócios e os sócios conseguem. Tá. E eles conseguem. Que legal. Assim, eu atuo também, a gente estava conversando, né, como coach financeiro, como educador financeiro, mas a parte de financiamento especificamente, ela é uma parte que é um pouquinho mais detalhada, então assim, eu acabo não entrando, normalmente eu sempre oriento a pessoa, obviamente, a sair do aluguel, porque é assim que ela consegue ter uma alavancagem patrimonial mais segura, vamos dizer assim, porque como a gente estava conversando, ela acaba pagando ali o que vai ser dela. E não, você chegou a colocar antes daqui, a gente estava falando, da pessoa que paga lá R$1.500 de aluguel. Chegou o dia 15, dia de pagar o meu aluguel, R$1.500. Dá os R$1.500 pro dono da casa, né? O que o dono da casa faz? Pega os R$1.500 e paga o financiamento daquele imóvel. Do imóvel dele, então assim... No final ele vai ter o patrimônio dele. E isso é bastante comum. Para quem tem essa visão, na verdade, é você escolher estar de um lado ou do outro da mesa. Só que o que eu percebo com a minha prática, com os clientes que eu já atendi, com, sei lá, as mais de 65 turmas do Método Cash que eu já ministrei, as pessoas travam numa coisa que hoje parece estar muito mais facilitado, que é a questão da entrada. E aí você comentou um negócio interessante, que às vezes o pessoal que está lá em casa não sabe dessa informação. Como que é essa questão de entrada? Hoje a gente tem bancos que financiam até 90%. Então, 10% de entrada. 10% de entrada. E o banco fica com o imóvel em garantia, Isso. que talvez seja o maior medo do pessoal. Esse é um dos maiores medos. Né? Que e se eu perder ou se eu não tiver o dinheiro para pagar o financiamento? Porque se eu estou pagando aluguel, eu negocio lá com a imobiliária, pago um juros, se eu não pagar o financiamento, eu perco o meu imóvel, eu perco tudo que eu já paguei. Como é que é isso? Para tirar um pouco do medo da cabeça do pessoal. É a negociação também. Né? O banco, mesmo que você tenha aquele contrato ali já pré-estabelecido, tudo é em acordo com o banco. Uhum. Né? Por exemplo, vamos supor que está faltando ali R$400 para pagar as parcelas. Apertou no bolso. O que a gente pode fazer? Trocar a tabela. Né? A tabela saque, as parcelas começam maior e vão diminuindo. A price é um valor menor, mas é mesmo valor todo do financiamento. A gente pode trocar a tabela para baixar aí R$500, R$400 e dar uma folgadinha no bolso. Às vezes naquele período, naquele mês ou naquele ano que deu uma complicada no financeiro. Sim, e mesmo assim que o cliente fique alguns meses sem pagar, porque a norma é 3 meses, né? Sem pagar o financiamento. Certo. Ficou ali os 3 meses. Mas no 4º mês vai dar para pagar o valor da parcela, negociação com o banco. Entendi. Renegocia. Isso, tudo é renegociável. Né? Senta ali, a gente revê o contrato e aí volta com os mesmos termos. Paga os juros ali, né, a mais. Sim. Não tem como fugir dessa parte. Sim. Mas aí o restante... Você rola a dívida, o famoso que o pessoal fala rola a dívida. E aí volta como se nada tivesse acontecido. Então, é interessante, porque eu vou abrir bem meu bastidor aqui para a galera aqui. Eu já passei por isso, em um dos imóveis que tem financiamento,
E quando eu saí do hospital, a situação, eu tava contando com uma receita enorme, que a gente tava com um modelo de negócio com faturamento altíssimo, e de repente eu fui impedido de trabalhar. Ninguém programa uma doença, né? E fiquei doente e boa. Só que os custos continuavam altos. Então eu falei, cara, eu lembro que o meu irmão ficou desesperado. Não, vamos ter que vender isso, vamos ter que vender aquilo. Eu falei, nada, que não morri ainda, calma aí, não vai mexer nas minhas coisas, não. Aí eu lembro que dentro do hospital comecei a ligar para os bancos e fui fazendo algumas renegociações e comecei a rolar dívida. Mesmo com o dinheiro para poder pagar algumas coisas ou quitar, naquele momento estrategicamente não valia a pena eu descapitalizar, porque eu não sabia como que seria a minha recuperação, tanto que demorou um tempão. Então eu fiz algumas manobras no financeiro para poder fazer essas renegociações. É como o pessoal acaba fazendo, às vezes, com cartão de crédito. Lógico, é um valor expressivamente menor do que um valor de um imóvel, mas é possível fazer isso. A pessoa não precisa ter esse medo, assim, de, aconteceu um problema, perdi o meu imóvel. Não, tudo é negociável. A gente vê várias casas, a gente vê vídeos, né, de casas indo a leilão. Não é tão simples uma casa ir a leilão. Isso porque isso às vezes assusta o pessoal. O pessoal fala, nossa, aí minha casa vai para leilão, alguém compra e acabou, perdi tudo que eu paguei. Até o momento que está acontecendo o leilão, quando tiver acontecendo, aí já não tem mais volta. Mas também tem a opção de você comprar aquele imóvel no leilão. Você mesmo. Você mesmo. Tem casos de gente que faz isso. Tem. A pessoa, para não perder, ela vai lá e... E aí o valor mínimo é o quê? O valor da dívida ativa, né, com os encargos. Sim. Aquelas multinhas, os juros, os seguros... Então não é tão simples assim, não é da noite para o dia para a pessoa perder o seu imóvel. Dá para ela ter outros... Avisa. Vocês também acabam ali como assessoria, vocês acabam de repente dando um suporte para a pessoa sair desse problema. Sim. Uma solução que a gente oferece é a portabilidade de um banco para o outro. Tipo de celular. Eu já ouvi falar isso, mas não sei como é que funciona. É mesmo esquema. Troca a dívida de lugar. Isso, a pessoa, por exemplo, tem um financiamento ativo em um banco. E ela assinou um contrato com uma taxa muito específica, uma taxa muito alta, não está dando conta. E abaixou a taxa no outro banco. Sim, e acontece isso periodicamente. A gente consegue transferir essa dívida para esse outro banco com essa taxa menor. Entendi. Então tem tudo isso. Eu gosto muito de falar aqui o quê? Os juros, ele é negociável. Os juros, o imóvel não vai deixar você... Peraí, posso refazer a frase? Pode refazer. Eu falo isso no BNI toda vez, peraí. Eu gosto muito de falar aqui que os juros é volátil. Mas o imóvel, ele não espera você se decidir se você quer comprar agora ou daqui 10 anos. É verdade. Daqui 10 anos ele vai estar valendo um valor bem maior. E os juros vai abaixar, vai aumentar. Mas os juros a gente negocia. Então vamos supor, você garante o seu patrimônio ali, uma casa de 1 milhão hoje. Com os juros, vamos supor, 10,49 ao ano. Daqui 2 anos, os juros vai estar 8%. Garante o seu patrimônio de 1 milhão agora, que daqui 2 anos a gente muda para essa taxa de 8%. E o seu imóvel não vai estar valendo 1 milhão mais. Já vai estar valendo 1.300.000, 1.400.000. Perfeito. Na verdade, eu nunca vi alguém, comprar um imóvel e passar 5, 10 anos e ela fala, nossa, perdi dinheiro. Essa é a verdade. O imóvel não se valoriza, né? E tem muitos clientes que chegam a gente perguntar qual que é o melhor momento para comprar um imóvel. E a gente sempre fala, o melhor momento foi ontem. Foi o segundo melhor momento. É igual plantar uma árvore, né? Eu brinco assim também. Qual o melhor momento para plantar uma árvore? É 10 anos atrás, porque hoje você estaria já colhendo. É verdade. Então, tem que aproveitar enquanto há oportunidade. E com essa crise econômica, com essa política, que a gente não vai entrar aqui, não é o caso, mas com essa oscilação ou com essa insegurança, mesmo que a pessoa pegue uma taxa, às vezes que ela, tá alta a taxa e baixou depois de um tempo, ela consegue fazer essa renegociação com uma portabilidade, por exemplo. Coisa que, assim, não estou jogando contra os gerentes de banco aqui, mas é um fato. Coisa que o banco ele não vai oferecer para você. Olha, eu sou aqui do banco A, então vai lá no banco B, que lá eles estão com a taxa melhor.
que o governo mudou algumas coisas aí, então vai lá e passa o meu financiamento que eles quitam aqui, que eu quero o dinheiro quitado, eu prefiro a garantia aqui. Eles não vão te oferecer isso. Não. Vocês, enquanto assessoria, vocês têm esse portfólio, vamos dizer, essa diversidade ou essa capilaridade aí de opções. Sim. Legal. Isso acaba sendo uma vantagem gigantesca para o comprador. Legal, isso é legal. Vamos lá. Tem uma outra coisa aqui também que a gente colocou para conversar, que é aquele cliente com envolvimento emocional. Então, seja o comprador, seja o vendedor, conta aí um caso aí, uma coisa que aconteceu com vocês já, que vocês tiveram que resolver, enfim, sem falar nome, obviamente, do cliente, né? De casos assim difíceis é quando envolve o emocional, né? E principalmente quando envolve família. Tá. Um caso assim que já aconteceu, esse é bem assim, específico, mas a gente sempre tem esse tipo de cliente, que são casais que estão se separando. Certo, mas estão querendo vender, no caso. Isso, se separam e aí o marido quer comprar a parte da esposa ou vice-versa. Certo. E aí já teve casos assim, do processo parar na metade porque o marido queria o ar-condicionado que estava na casa. Entendi. O contrato já estava para emitir. Olha. Já estava na emissão. E aí a gente ficou um mês parado. E aí vai, né, lidar com os dois. Porque um quis tirar o ar-condicionado, o outro quis que ficasse. Tem que ter um jogo de cintura, tem que tomar muito cuidado com as informações que passa, né? Não fazer ali aquele telefone sem fio. Vocês acabam intermediando, fazendo um papel psicólogo ali, né? Da situação. Escutar sem dar opinião. Sim. E aí levando esse jogo de cintura. E aí quando aconteceu todo esse away aí que não ia mais fazer por causa do ar-condicionado, a gente sentou, né, e pensou, vamos manter o contrato ativo ainda. Isso, e aí até falaram, vamos cancelar, vamos acabar com tudo. Se a gente cancela, aí tem que refazer tudo novamente, não dá para reaproveitar. Certo. Então a gente falou, não, vamos esperar uma semana, vamos ver. E depois de uma semana eles voltaram atrás e falaram, vamos resolver. E detalhe, para eles a gente tinha até cancelado o contrato, né? Mas a gente pensou assim, não, vamos deixar os ânimos abaixar. Deixa esfriar um pouco o emocional. A gente realmente cancela. E aí depois de uma semana eles resolveram que ia fechar. E aí a gente já estava com tudo pronto, e aí já resolveu, finalizou tudo. É interessante, né? Porque eu enquanto imobiliário, vocês me fizeram lembrar de um caso que o cara me chamou para fazer a avaliação do imóvel e colocar o imóvel para venda. E aí, durante as fotos, a visita ali, eu faço os vídeos, então eu faço uma consultoria imobiliária também. Eu falo, olha, isso aqui tá legal, isso aqui se você conseguir melhorar, já deixa, porque é uma perfumaria que na hora da venda vai impactar, quando a pessoa vem na visita, tal, assim. Então eu vou dando alguns toques, né? E faço o vídeo, faço as fotos. E ali ele comentou que estava separando. Eu falei, qual que é o motivo principal da venda? Ele falou, eu tô separando a minha mulher, tal, não sei o que. Só que ele falou, estou separando. Ele não falou, separei. Ele falou, estou separando, então aproveitei que ela não estava aqui, vim aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá, e ela também, vocês entraram em comum acordo? Ele, não, porque é meu, não sei o quê, e a gente vai, já era, vou decidir. Pagou aqui. E beleza. E aí, filmei, tirei as fotos, tudo certinho. E cheguei para ele na semana seguinte e falei, e aí, vocês decidiram mesmo vender? Porque eu senti que tinha ainda um vínculo emocional, sabe? Tem filhos, tem toda aquela situação envolvida, não era um relacionamento assim de pouco tempo, então a gente sabe que às vezes é só um momento de crise, né? Talvez uma outra pessoa, era um bom imóvel, um excelente imóvel, com preço de mega oportunidade, então assim, eu sei que eu poderia conseguir bons clientes ali pela oportunidade de preço. E às vezes eu percebo que as pessoas fazem maus negócios. Na verdade, eu falo que o melhor momento para você comprar é comprar de alguém que está separando. Porque os dois querem se livrar daquele problema. Então, eles não querem mais se ver, eles querem romper vínculo. Então, acaba que essa situação, ela acontece. E é emocional. Não é número. Igual você falou aí do ar-condicionado. Você pega o quê? Um imóvel de, sei lá, no mínimo aí 600, 700 mil reais... por causa de um ar-condicionado de R$1.000, R$2.000, com instalação, com tudo. Então, tipo, não tem muita lógica, o percentual é muito simbólico, racionalmente, mas emocionalmente acaba criando esse vínculo, né, esse peso, sei lá. E aí, como que vocês lidam com isso? Tipo,
espera um tempo, vai orientando a pessoa de uma forma mais lógica? A gente senta com a pessoa, né? Caso sejam separados, a gente senta, conversa, vê o que está acontecendo. Dá as opções, né, que o cliente tem, mas também, assim, dá espaço. Né? Porque não adianta pressionar nesse momento. Não adianta pressionar, é uma coisa que a gente não faz, a gente não coloca pressão, até porque todas as escolhas que a gente faz, assim, sob pressão, pode dar errado, né? E aí o arrependimento depois. Legal. E aí quando o cliente faz essa escolha errada, por pressão nossa, aí acabou, né? Aí a culpa é nossa. E aí que surge o trauma do financiamento que a gente falou lá no começo. Tá, que fica naquele medo de entrar num negócio e sei lá, não dar conta. Por causa, das vezes, de uma escolha errada. Uma escolha, né, sob pressão. Entendi. E outra coisa, eu perguntei para você na primeira vez que eu fui lá, mas é legal você compartilhar isso, vocês falarem tecnicamente ali, né, para o pessoal entender. Às vezes fica assim, eu não sei se eu vou lá no banco, aí vão me oferecer para eu escolher entre a tabela price e a tabela saque, e aí eu não vou saber escolher, aí existe aquele negócio que o gerente está sempre querendo bater meta, então, né, tem essa que eu também concordo, que ele tem as metas dele realmente, ele tem que fazer isso, é o trabalho dele, mas como que é? O que vocês recomendam? Qual que é a diferença? Vantagens e desvantagens? Esclarece isso um pouquinho pro pessoal. Eu acho que questão de tabela vai muito de cliente. Tá. O cliente é peculiar, né? A gente vê. Então não dá para eu chegar e falar, a sua tabela tem que ser essa, pronto. Ou essa tabela é a melhor. Não. Tem clientes onde consegue já uma tabela saque, consegue pagar aquele valor. Ela, claro, ela é melhor na questão de amortizar, porque ela vai amortizar mais, né, do seu saldo devedor. E já a tabela price, ela começa um valor menor. Então, para clientes onde assim, pensa em quitar o imóvel há 5 anos, ela é melhor do que a SAP. A price é melhor. Isso. Para quem quer ir antecipando, pagando as últimas. Quem, por exemplo, já quer quitar o imóvel, daqui 5 anos ele pensa em quitar o imóvel. Para pagar de uma vez só. Isso. Porque na price, você vai estar pagando uma parcela menor no começo. Então ela é mais benéfica nesse quesito. E a saque? A saque é ideal para quem quer a longo prazo, né? Aos 30, 35 anos. Porque aí a amortização vai ser maior e também tem a questão que você falou, né? Da amortização do seu devedor ou pagar as últimas parcelas. Que é basicamente aquele caso do cara que pega um financiamento de 30 anos, mas vai pagar entre 3 e 5 anos, que, sei lá, ele juntou R$2.000, ele vai lá e paga a parcela, se a parcela, vou ilustrar, se a parcela for de 1.000, ao invés de ele pagar 2 últimas, ele paga, sei lá, 6. Tô dando um chute aqui. É isso, muitas pessoas têm na cabeça de pagar as últimas parcelas. Mas o ideal é o quê? Amortizar no saldo do devedor. Quando você está pagando ali a última parcela tem os juros. Certo. Né? E aí, quando você amortiza no saldo do devedor, você não paga juros. Então, é o caso que você falou. Com 1.000, pago uma parcela. Com 2.000, pago uma parcela. Mas aí, coloco no saldo do devedor, amortizo 6 parcelas. Entendi. Isso aí a pessoa tem acesso, ela pode fazer o momento que ela quiser. Sim. Ela vai liquidando o saldo devedor, que é como quitar um imóvel, um financiamento de 30 anos. Na metade do tempo. Na metade do tempo, em 15 anos, ou em 10 anos, ou em 5 anos, se a pessoa, depende da velocidade, do foco dela ali também. Né? É interessante que ela pode usar até o FGTS para bater, né? A cada 2 anos. A cada 2 anos você consegue bater. Quando ela faz amortização, isso diminui as parcelas dela ou não? Tem as duas opções. Você pode diminuir o valor das suas parcelas ou diminuir a quantidade das suas parcelas. Olha só, isso é interessante. E aí vocês vão avaliar cada caso ali e vão dar a orientação. Sim. De acordo com a situação. Por isso que é muito situacional. Então, acontece de chegar assim em vocês, o cliente que fuçou na internet, achou que era a melhor opção, estudou por conta própria e depois chegou lá com problema, assim, não? E depois vocês mudarem as ideias. Acontece? É raro, mas acontece sempre, né? A gente teve um caso onde o cliente assinou com a taxa lá do IPCA. Sobre a inflação do Brasil. Certo. Então, depois de 2 anos, ele viu o seu saldo devedor
praticamente duplicando ali. O Caramba. valor da parcela aumentando. E ele não dava mais conta de pagar. Ele chegou na gente e falou que, na época, instruíram ele a fazer isso, que seria bom, mas hoje ele viu que não era. E a gente conseguiu fazer a oportunidade dele para outro banco, uma taxa melhor. Então hoje, assim, onde ele veio, a gente agradece, porque... Vocês resolveram um problema. E é aí que geram os traumas que a gente estava falando. Porque a pessoa ela vai lá tenta fazer por conta própria, ou às vezes ela sentou na mesa do gerente do banco que ela tem confiança no banco, mas o gerente do banco tinha aquele produto ali naquele momento, vendeu para ele, ele achou que foi um bom negócio porque ele ia sair do aluguel, e realmente saiu do aluguel, mas acabou ali tendo um prejuízo que não percebia. Inclusive eu falava com um cara aqui de Catanduva esses dias, e ele falou, cara, não compro mais terreno. Eu falei, nossa, mas por quê? Ah, porque eu comprei um terreno financiado, e aí eu já tô pagando já o dobro da parcela que eu comecei a pagar, então é parecido. Ele comprou ali numa tabela ali, seguindo às vezes ele pode ter apelado ao IPCA. Um IPCA e acabou se prejudicando, sem... O IPCA, além de aumentar a sua parcela, vai aumentar o seu saldo devedor também. Olha tem só. um limite para isso. Entendi. Em algum caso, pode ser uma vantagem? Vantagem quando ele está bem baixo e que a pessoa vai quitar em 3 anos. Entendi. Que daí os juros dela acaba sendo menor. Sim, acaba sendo atrativo. Entendi. Se a pessoa vê o valor da parcela, vê com uma parcela baixa, é atrativo. Porque ela entra no jogo, ela não fica ali na arquibancada, ela consegue entrar por causa de ter essa parcela mais reduzida. Legal. Nós oferecemos a opção de financiar com o IPCA, mas assim, bem esclarecido para o cliente. E também se o cliente tiver a intenção de quitar, né, a curto prazo. Certo. Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro para entrar, ou tem algum imóvel que já... Ah, eu tô para receber uma herança, tá para sair um inventário, tá para sair um dinheiro, um seguro, enfim, tem um carro meu que tá para venda. Sim. Então eu vendendo ali, eu venho aqui, amortizo ou quito, daí pode ser um bom negócio. Sim, porque realmente em questão de parcelas, o IPCA é mais atrativo que a DR. Entendi. Só que a DR é mais segura. Entendi. Né? Até a pandemia ela estava zerada. Olha. Agora que ela tá 0,09. Mas assim, baixíssimo. Você comentou qual a diferença do gerente, de chegar lá no banco e saber com a gente. Isso. O que é vantagem? Porque assim, eu já tenho no meu banco, já tenho relacionamento com o meu gerente, ele já está abrindo ali às vezes um crédito para mim. Por que eu vou procurar uma assessoria, sendo que eu já tenho ali o meu banco que eu confio? O gerente, ele realmente sabe, né, fazer ali o básico, mas ele não tem tempo. Né? Ele tem uma carteira de muitos produtos para cuidar. Entendi. Então, às vezes o processo demora, ou às vezes não sabe, assim, passar por algumas dificuldades que aparecem durante o processo. Mas, a gente, com a Prime, a gente é especialista em resolver problemas. Vocês fazem isso o dia inteiro. E o gerente do banco, ele tem N funções ali. Ele tem que atender quem está chegando, tem que resolver problema de senha. Então, por ele ter mais coisa para fazer, às vezes ele não acaba fazendo com a qualidade que vocês fazem ou com a velocidade que vocês fazem. Isso. E a Entendi. De documentos. A gente é mais assertivo, porque como a gente trabalha só com isso, a gente tem um time atrás da gente que faz também. Ah, então não são só os 2 rostinhos bonitos aqui em Catanduva, tem o back-office lá. Tem o back-office, que ele trabalha... Também especialista nisso. Sim. Que é aquela galera que, olha, esse documento aqui faltou, olha, isso aqui faltou tanto de renda, vê se ele consegue mais uma pessoa. São eles que ficam em contato ali todos os dias com os analistas, direto do banco, né? Para tentar, às vezes, passar uma pendência ou entender que pendência é aquela. Porque, assim, é até engraçado, mas às vezes tem pendência que é... Bobeira. Uma loucura, é bobeira. E às vezes, cada analista tem o seu senso comum. Tá. Né? Então, às vezes, um passa aquilo, o outro não. Às vezes está faltando uma vírgula. Já teve pendência, assim, que a primeira palavra estava tudo em caps look e o restante não. Pendenciou. Caramba. Quando pendencia, 3 dias para voltar ao processo normal. Nossa. Então, assim, a gente tem o back-office que serve justamente para isso. A gente tem a primeira checagem e depois a segunda, com outro time. Legal. Para o processo fluir mais rápido. Que legal. E aquela pessoa, eu acho que isso aqui a gente não trocou ideia nada de falar, é uma coisa que está vindo aqui para mim agora. Aquela pessoa que fala assim, eu sou autônomo,
não tenho comprovação de renda. Essa pessoa consegue fazer um financiamento? Consegue. Consegue. Consegue, e assim, não é tão difícil igual a maioria acha. É mesmo? Porque a maioria acha que, precisa declarar um imposto de renda altíssimo para poder financiar. Nem sempre é assim. E como que é esse processo? Só com a movimentação bancária a gente consegue comprovar a renda da pessoa. Às vezes faz um prolabore, empresário, faz a entidade prolabore. Então, assim, é bem mais fácil do que as pessoas acham. Isso. Então, assim, acaba que tem muita gente que se bloqueia também por falta desse conhecimento. E tem bancos onde aprova o cliente pelo score dele dentro do banco. Né? Olha só. O cliente já tem uma conta no banco, tem um score bom, tem um bom relacionamento, o banco consegue aprovar aquele crédito em cima disso. Olha só, sem precisar interessante. comprovar aquela renda. Interessante. Eu acho que eu vou ter mais pessoas para indicar para vocês do que eu imaginava. Agora tô conhecendo um pouquinho melhor, porque assim, eu acho que é o sonho do brasileiro. Na verdade, é o American Dream, que é você financiar a sua casa, seu carro, né, sua família perfeita. E aí o brasileiro também, eu acredito que talvez no mundo, né, que é o básico, é a nossa moradia, a segurança de você poder chegar no final do dia e voltar para o seu lugar, para o seu lar. Então, eu acredito que tem muita gente que tem esse tipo de barreira mesmo, né? Uma barreira emocional. A pessoa fala assim, mas não comprovo renda. Mas não comprovo renda, eu não sou registrado, eu não tenho documentação, mas com movimentação bancária, que é o que você falou do detalhe. Às vezes a pessoa não movimenta ali naquela conta, mas ela tem uma outra continha de um Nubank, de um PicPay, e se ela simplesmente movimentar naquela conta aquele dinheiro, ela já consegue. Ou gente que recebe muito em dinheiro em papel, né? Sim. Que vende produtos, vende na rua, alguma coisa assim, e acaba movimentando muito dinheiro em papel. A pessoa, se movimentar aquele dinheiro na conta, ela já consegue sair do aluguel. São opções, alternativas, né? Às vezes a pessoa perde a oportunidade de financiar um imóvel, de ter o seu patrimônio, por não saber mesmo, não ter esse tipo de informação, né? E a gente está aqui para isso, para realmente auxiliar em todas essas dúvidas. Nós fazemos quantas simulações forem precisas. For preciso 10 simulações de uma vez em todos os bancos a gente faz. Sem custo nenhum. Legal. E aí, precisa R$100 a menos nessa parcela. A gente vai procurar e vai achar a simulação ideal. A análise de crédito também é sem custo. Todo o processo é sem custo. Na verdade, a pessoa não tem que pagar nada mais por essa assessoria, então. Não paga nada mais. É só ela dedicar um pouquinho de tempo para ela sentar ali e demora. Tipo assim, ela chega, tem que levar muito documento, é burocrático. Não, isso é super rápido. Às vezes pelo WhatsApp mesmo, ela consegue enviar os documentos, não precisa dela estar indo presencialmente. Manda os documentos, manda os dados, vocês já conseguem ter um parâmetro. Sim. A gente manda sempre o PDF, né, com a simulação, mas também manda um resumo das informações principais, então fica super fácil do cliente entender. E até a vistoria do imóvel, a assinatura do contrato, é lá no escritório, pode ser após o horário, né? Tudo de acordo com o que o cliente precisa. Legal, com o momento, com a vida dele, com a rotina dele ali. E a pessoa, assim, ela, só para o pessoal que está lá entender, eu movimento tanto na minha conta por mês, eu vou ter um financiamento com tanto de parcela, é um proporcional. E eu tenho que já ter um imóvel em vista, eu já tenho que ter alguma questão, tem que trazer, para deixar isso bem claro mesmo para a galera. Ou eles vão lá primeiro, eles vão primeiro na imobiliária, escolhem um imóvel, como que é o caminho? Indica o cliente a ver primeiro o valor que ele pode financiar. Tá, com vocês. Primeiro chega na gente e fala assim, não posso financiar, não posso pagar esse X de parcela. Certo. A gente vê se aprova o crédito para ele, desse valor. Certo. Depois que aprova o crédito, a gente envia para ele, seu crédito aprovado, sua carta de crédito está aqui, ele pode ir na imobiliária até para negociar, né? Aí ele vai lá, negocia com a imobiliária e fala, eu tenho crédito aprovado, o vendedor vai ver que lá é mais confiável. Certo. Às vezes pode facilitar ali. Então, ao invés da pessoa que está procurando o imóvel, tem muita gente que vai pelo caminho contrário. Ela vai primeiro para os sites das imobiliárias, para o Google, aí ela acha o imóvel e fala, nossa, o imóvel é tanto, será que eu consigo? Daí ela vai lá e aperta o botãozinho no LX, simular financiamento. E ela acha que aquilo ali vai ser o diagnóstico final. Aí ela olha, não vou ter esse valor de entrada, que ele dá um valor padrão, sei lá, 20%, 30% ali, não sei como é que é no LX, mas tem lá o botãozinho que eu já vi.
Aí ali ela já se frustra Desiste. e continua no aluguel por mais meses, anos, porque aquela informação básica da internet não deu uma solução para ela. Então não é o melhor caminho isso. Não, com certeza não. Tá. Mas, se caso achar o imóvel primeiro, também não tem problema. Também vocês resolvem. E aí a gente parte, né, para simulação, análise de crédito. E aí tem o crédito e já dá andamento no processo. Já teve algum caso de algum cliente assim chegar e falar, eu pago tanto de aluguel. Vocês conseguem para eu comprar esse imóvel aqui? Subiu só um pouquinho e deu uma pouca diferença do aluguel que ela pagava. Vocês têm algum caso assim de uma pessoa que saiu do aluguel pagava X, hoje paga X mais tanto? Já teve. Dá um exemplo aí. O comprador ele comprou a casa onde ele realmente morava. Que ele pagava aluguel. Ele pagava aluguel. Pô, isso é legal. E, assim, isso, porque o vendedor estava vendendo, no caso precisava, né? Aham. E ele tá pagando hoje uma parcela de R$200 a mais do que ele pagava. E para o vendedor ficou bom porque ele capitalizou, ele tirou aquele dinheiro que estava naquele patrimônio ativo, porque estava recebendo um aluguel, mas ele capitalizou tudo de uma vez só. E pro comprador, Ficou bom pros dois. Porque ele não precisou nem mudar de imóvel. Ficou ali com o que ele já queria. Não gastou nem com a mudança. Um caso interessante. Que também legal. Isso é que legal, hein? A pessoa está querendo comprar outro imóvel. Aham. Maior, uma casa maior. Já tem o imóvel Já dela. tem o imóvel dela. Tá. Ela pretende colocar aquela casa para aluguel. Vamos supor 1.500. Tá. Aí a gente vai tentar achar uma parcela, né, um valor de financiamento parecido com essa casa para ele comprar outro imóvel. Entendi. E ela deixa aquele imóvel dela ali. Alugado, pagando o financiamento, e ela vai para um imóvel maior. Genial isso, hein? Para investidores isso é muito bom. Genial. O próprio imóvel dela, Fica alugado, rendendo para pagar o financiamento. com o aluguel, ela paga o outro. E ela vai fazendo uma alavancagem patrimonial. Isso é interessante. Isso é bem. É uma jogada que às vezes a pessoa está ali no imóvel, está acomodada, e ela pode simplesmente fazer uma manobra para poder multiplicar o seu patrimônio ali. E com o tempo, quem vai pagar vai ser o inquilino. É isso. É o caso que a gente falou lá no começo. Aham, legal, isso é bem interessante. Na verdade, tem muito macete que as pessoas acabam não colocando em prática por ou falta de conhecimento ou pelo medo, né? De, como a gente vem conversando aqui, um amigo meu já foi enrolado, mas o fulano fez, não deu certo, o cara lá uma vez estava pagando 1.000, hoje está pagando 2.000, então deixa eu ficar aqui do jeito que tá, é mais seguro. E na verdade, nem sempre é a melhor opção, né? E sem risco. Aluguel nunca é muito seguro também, né? Porque se o vendedor, se o dono do imóvel quiser ali o imóvel na hora, ele pode tirar o que. Sim. Então é complicado isso também. Sim, é verdade. Acontece da pessoa estar morando lá e o proprietário fala, olha, vou vender o imóvel. Sim. Né? Aí bate aquele desespero na pessoa, porque ela às vezes fala assim, nossa, não tenho dinheiro para comprar. Tem que procurar outro imóvel. Então é mais fácil procurar vocês, ao invés de procurar um outro imóvel que de repente ela pode comprar, já que vocês podem solucionar isso, né? Sim. Tem bastante coisa, então, que vocês fazem ali que dá para realizar o sonho de muita gente, né? Eu acho que deve ser muito gostoso vocês concluírem ali essa negociação. Né? A estética para o crédito imobiliário foi assim, uma mudança brusca, né? E aí o que foi me deixando apaixonada pelo processo foi isso, foi realizar sonhos. Porque você vê a pessoa ali... Passar um pouco desse momento com o cliente, né? Por exemplo, o casal que a gente falou que está se divorciando. Fazer parte dessa trajetória para no final ficar tudo bem. Resolver um problema, né? Apesar de uma situação desagradável, vocês acabam resolvendo esse problema, né? Tira aquele obstáculo ali que estava, às vezes, deixando pesado a vida dos dois. Realizando sonhos, né? Para a construção de famílias. E a gente... assinando um contrato esses dias, o vendedor falou uma frase assim, muito bonita que faz a gente ainda mais se apaixonar pelo processo. Ele falou assim para os compradores, eu espero que vocês sejam felizes nesse imóvel assim como a nossa família foi. Uau, legal isso. Então assim, são momentos muito gratificantes. Porque comprar um imóvel não é igual comprar um celular, que você vai lá e compra cada 2 anos, sei lá, 1 ano.
Você compra normalmente um imóvel para ficar um período considerável. Dificilmente você vai sair ali, dificilmente você vai sair em 2 anos, né, depois que compra. Tem pessoas que compram para ficar a vida inteira. Acho que a maior parte, né, das pessoas. Eu falo que existe um paradigma geográfico na cabeça das pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas como vocês porque eu também me assemelho nessa parte da quebra do padrão geográfico. Mas se você parar para pensar, 7, eu já contei esse número, tá? Pode ser que minha estatística esteja errada, mas eu já percebi que 7 em 10 pessoas, elas não conseguem sair do bairro onde elas nasceram. Isso é verdade. É verdade. Faz uma lista, pega seu celular, depois vai rodando a agenda das pessoas que você sabe onde mora, você vai perceber que tem gente que não consegue sair do bairro. Eu falo isso porque a minha família é assim, a minha mãe, para ela sair do centro de Taubaté e ir para um bairro do lado, que é bem pertinho do centro, sei lá, 3 minutos do centro, Taubaté é um pouquinho maior do que aqui só. Ela, nossa, foi um negócio, mas eu vou ficar longe, daí agora eu vou ter que fazer as coisas, não dá mais para eu fazer minhas coisinhas a pé. Então, assim, existe meio que a pessoa que mora no bairro X, para ela mudar para um outro bairro, ela acha que aquele ali é o melhor lugar porque tem um vínculo emocional. Sim. É um paradigma geográfico isso. É cômodo. Nasceu e cresceu. A gente tem muitos clientes que é justamente isso. Que é assim, quer comprar naquele bairro e não abre mão por isso. E às vezes nem tem casa vendendo. E ela fica travada ali, então também fica aqui um toque para o pessoal começar a abrir um pouco mais a mente com relação a isso, porque às vezes tem uma boa oportunidade e, cara, o bairro vizinho, às vezes é uma oportunidade de conhecer gente nova, de você respirar novos ares, né, quebrar essa barreira. A gente que vem de mais longe, isso pra gente é mais tranquilo, e acaba que a gente cresce assim, na verdade. Pegando um gancho aqui, na Bíblia, né, Jesus, quando ele voltou para a terra dele, ele já estava fazendo assim, dezenas de milagres, e quando ele voltou, olharam para ele e falaram: esse é Jesus, é o filho do carpinteiro. Então, na terra dele, ele era o filho do carpinteiro, e fora ele era o Salvador. Então, até quando a gente rompe essa barreira, né, geográfica, a gente acaba tendo essa vantagem aí de se ver de uma forma diferente, e a percepção das pessoas também mudam. E vocês vieram para cá para realizar sonhos aí de muitas famílias, isso é muito legal. Sim. Papo legal, hein? Isso aqui daria para a gente fazer aí mais um papo mais longo ainda numa próxima oportunidade, mas eu quero assim, para a gente ir aqui para a parte final. Se vocês pudessem colocar assim, diferenciais, coisa que a Prime faz, que outra assessoria não faz, ou que a pessoa não vai encontrar num lugar, assim, na internet, ou buscando por conta própria. Eu vou falar uma coisa que eu vejo, uma coisa que vocês entregam, que a pessoa não vai achar isso em lugar nenhum. Vocês entregam tempo. Eu acho que isso não tem como você chegar e comprar em lugar nenhum. Então, o tempo, cada mês que a pessoa está ali pagando o aluguel, por exemplo, ou em cima daquele imóvel que ela está quitado, o imóvel dela, ela não está fazendo alavancagem patrimonial, ela poderia estar dobrando o patrimônio dela e ela está ali na zona de conforto. Então, acho que tempo é uma das primeiras coisas que vocês fazem, pelo que eu entendi. Mas o que mais que vocês veem aí de diferencial aí, seja do atendimento de vocês? Fala o que cada um acha, o que cada um acha. Quero ouvir a opinião dos dois. O que eu acho muito, muito incrível que a gente faz é aquilo. A gente falou, né? O cliente não foi aprovado de primeiro. Tá. Então a gente vai fazer um estudo de caso, ver por que ele não foi aprovado. Tá. Um case de sucesso que eu gosto muito é que a gente teve um cliente, a gente ainda estava no outro escritório. E aí chegou, negou em tudo, e aí vamos fazer o estudo de caso para ver o porquê que não foi aprovado. O cliente tinha dívida, não tinha assim, um status. Tinha dívida ou não tinha? Tinha dívida. Ele tinha dívida. Nome sujo. Sujo não. Protegido pelos sistemas de crédito, né? Se eu não me engano, eu acho que ele tinha 5 dívidas. E aí, caramba, calma, não vamos desistir. E aí todo mês, era o sonho dele. Todo mês ele voltava no escritório, todo mês a gente traçava um estudo, via como que estava o nome dele, e depois de 1 ano a gente conseguiu aprovar o crédito que ele queria. Caramba! Então assim, depois de 1 ano era o sonho dele. E a gente
não vamos desistir. Vocês foram mais do que uma assessoria, vocês foram consultores financeiros ali dele mesmo, para resolver os problemas dele. E aí todo mês Que ele ia legal. lá e a gente resolveu. Outro caso, Sem custo. Sem custo. Outro caso semelhante também é o que o cliente foi aprovado, mas não gostou daquela taxa específica. Certo. Tem bancos que são taxas a partir de X. Certo. Pode variar de acordo com o score. Não gostou daquela taxa, então vamos traçar um estudo para ver o que a gente pode fazer para diminuir. Tá. E aí, depois de 3 meses, a gente chegou na taxa que o cliente gostaria. Que legal. Então, realmente, a gente não desiste do cliente e uma solução a gente vai ter. Pode não ser agora, no momento, mas mais pra frente a gente vai ter. É um baita diferencial. Leva a solução. Legal. Baita diferencial, muito legal. E na sua opinião, o que você acha, Lucão? Eu acho que é estar presente com o cliente em toda etapa do processo, não deixar ele sozinho. Porque às vezes ele se perde, tipo, não, ou desiste. É assim, tirar todas as dúvidas possíveis e atender ele da melhor forma possível. Porque hoje eu vejo que atendimento, às vezes, é uma coisa precária. Então, você mostrar o seu atendimento ali, você mostrar que você é diferente, ele vai voltar com você. Verdade. Então, eu acho que isso a gente preza muito, atendimento de excelência. Legal. Que é assim, deveria ser comum, deveria ser normal, mas infelizmente tem muita gente que acaba fazendo ali, tipo, por fazer, né, para cumprir tabela. Sim. E é isso, né, tá em todas as etapas do cliente. A gente participa de vistoria, de assinatura de contrato, abertura de conta, de todos os processos mesmo, todos. A gente está ali com o cliente. Legal. Até aquela pessoa que acha que não tem chance nenhuma, às vezes, de conseguir um financiamento, vocês acabam fazendo um planejamento, um direcionamento, mesmo que demore um tempo. Então, vale a pena aí para a pessoa consultar vocês. Só aqui de Catanduva ou pessoa de qualquer lugar do Brasil vocês conseguem ajudar? Qualquer lugar do Brasil a gente consegue ajudar. Legal. Então, para quem está assistindo aí, se a pessoa quiser, eu já moro de aluguel, mas deixa eu ver, só para eu ver como é que tá a minha situação. Vocês conseguem, de repente, fazer esse deixa eu ver, conseguem, de repente, tirar o aluguel. Sim. E fazer ela comprar a casa dela. Consegue fazer tudo online. Sim. É muito fácil para você financiar um imóvel, hoje é mais facilitado. Os investidores também que procuram casa no litoral, a gente faz também casa no litoral. Olha. Faz tudo remoto, nem o cliente precisa levar. Se Olha. tá aqui em Catanduva e quer uma casa no litoral, que é lá no norte, a gente faz. Que legal. Tudo remoto. Boa. E eu pensei numa coisa que você falou aí. Se fosse... Quer ver como é que eu posso formular essa colocação, essa pergunta, para ficar bem claro para o pessoal que está lá em casa. A pessoa ela tem ali um dinheiro guardado na conta dela e ela quer alavancar esse dinheiro, tá lá na poupança, sei lá, ou num caixinha do Nubank ali, que hoje o pessoal tá bem alta essas contas que rendem, né? E a pessoa ela quer fazer um investimento melhor. Vale a pena para ela fazer um financiamento de um imóvel e colocar esse aluguel? Me fala assim em valores. Vamos colocar, essa pessoa que tem quanto? Que seria um cliente assim, falaria, pô, essa pessoa dá para encarar um imóvel com financiamento onde o próprio aluguel paga a parcela. Quanto que a pessoa teria que ter ali? Bom, por exemplo, uma parcela, uma casa hoje... De entrada, porque ela teria que dar uma entrada, né? Isso, de 200 mil, ela teria que dar 20 mil de entrada. Então, a pessoa que tem 20 mil reais guardado, às vezes ela poderia ter já o seu imóvel próprio e não sabia. 23, né? Temos alguns bancos que só 50%. Legal. E aí, 10%. daria ali uns 200 mil, seria um apartamento ali, ou uma casinha num bairro, tipo, ok. Sim. Algo mais assim, simples, básico, e a pessoa sai do aluguel. Ótimo. E ela conseguiria, se ela ou sair do aluguel com esse valor de entrada, ou colocar um inquilino lá para pagar a parcela? Sim, às vezes, por exemplo, você vai pagar uma parcela aí de R$ 1.600. Isso, é isso que eu queria, ilustrar com um número, assim. Você vai pagar uma parcela de R$ 1.600. Você pode alugar a sua casa, vamos supor, por R$ 1.300. Você vai ter que desembolsar R$ 300. Só que Você está construindo um patrimônio de 200 mil. Você está tendo ali, no final, você vai ter uma casa de 200 mil. Isso, se financiar pela SAC, vai chegar um momento que a parcela vai estar Menor que o preço do aluguel. Aí
você vai estar assim, você vai estar lucrando. É só ter um pouquinho de paciência. Sim. Legal. Então, você que tem um dinheirinho guardado aí no caixinha do Nubank, uma poupança, entre em contato aqui com o Lucas ou com a Pamela e pergunta, fala, olha, eu tenho tanto para dar de entrada, quero melhorar os meus investimentos, porque fica num lugar, fica num patrimônio imobilizado ali, no imóvel, mas é um patrimônio que é ativo. Ela põe para alugar e, ok, gira um negócio. Às vezes a pessoa fica assim, ai, mas e se eu não tiver um inquilino? Gente, todo mundo tem que morar em algum lugar. Então, se você não tiver um inquilino é porque você deixou o imóvel ficar numa situação muito, muito ruim ou está cobrando um preço fora da realidade. Se você colocar um preço do mercado ali, vai ter, sempre vai ter alguém querendo um lugar para morar. Né? Então, às vezes as pessoas ficam com muito medo porque, ai, mas eu vejo muito placa de aluga-se. Às vezes a pessoa ou não está fazendo uma divulgação muito bem feita, ou está com preço fora da realidade. Então, tudo é questão de você ser um pouquinho flexível para você manter o seu patrimônio crescendo. Sim. Isso é legal. Então, interessante isso aí. Tem clientes que pagam a entrada só com o FGTS. E ela nem sabia, tá lá, o FGTS teve uma onda de saque, que a pessoa baixava o aplicativo e estava sacando agora, na pandemia, né? Mas ela pode fazer isso também. Pode fazer. Pagar, dar a entrada apenas com o FGTS. Legal. Boa, boa. Não precisa nem ter o dinheiro guardado, às vezes já o que a empresa já recolheu e só utilizar aquele recurso. Porque o brasileiro é difícil de guardar dinheiro. É uma coisa difícil de se fazer, ainda mais depois da pandemia, que a maioria, quem tinha reserva teve que gastar porque ficou desempregado, ou porque teve problemas com o Covid. Sim. Então, a reserva já era, mas já é difícil de se guardar dinheiro. E a partir do momento que a gente assume ali aquela prestação mensal, toda a nossa renda vai ser direcionada para esse financiamento. Perfeito. Então a gente começa a pagar o financiamento e tirar as coisas mais assim... supérfluas, né? Coloca foco em construir um patrimônio. Isso. Na verdade, a gente faz sempre uma comparação, né? A pessoa que mora nos Estados Unidos, que nasce ali, ele já tem uma cultura de investir completamente diferente da nossa. Então, falando, por exemplo, de aplicação de alto risco, bolsa de valores dos Estados Unidos, que são várias, você tem 65% da população aproximadamente, agora está mais já, que investe em bolsa de valores. Aqui no Brasil você tem 3% e a maioria só entrou, fez o cadastro, comprou, vendeu, tomou um prejuízo e saiu e nem está mais. Eu acho que ativo deve ter metade disso ou menos. Enfim, então assim, é um número ridiculamente inexpressivo, proporcional. E por que as pessoas não investem? Porque elas não têm educação financeira. Então lá, enquanto as crianças na escola estão brincando de abrir negócios, de empreender, elas têm dinheirinho de brinquedo, elas fazem troca e negociam e se comunicam, aqui a criança está brincando de massinha no pré. Então assim, para quem já teve acesso a uma educação financeira diferenciada ou buscou, né? Porque a gente tem que buscar, a gente não tem na escola, não é, eu tive porque eu sou um privilegiado. Não, você tem que buscar. Então, para quem buscou, teve a atitude de buscar um pouco mais essa visão de investir, de arriscar, de financiar um terreno, financiar uma casa, financiar uma construção ou financiar a própria moradia, é onde a pessoa começa a fechar esses medos que são... ou alguma coisa por falta de conhecimento, ou porque caiu num conto de alguém que precisava vender ali um produto, um serviço e se prejudicou, ou porque ouviu alguém dizer que o cara tomou prejuízo e ali a pessoa deixa de resolver a sua situação financeira. Deixa ele tomar conta, né? E não age, né? Vai, depois eu faço, e acaba, enfim... no final da vida não tem nada. E passa aperto. Na verdade, a maioria dos aposentados no Brasil, eles precisam dos familiares para viver. Então, a aposentadoria não cobre os gastos da pessoa no final da vida. Isso é triste. Então, sou jovem, é o melhor momento de você investir no seu imóvel. Estou no meio da vida, tenho outras prioridades. Meu caso, vou ter filho, está na hora de você investir no imóvel. Tô velho demais, ainda dá tempo de você investir no seu imóvel, porque você não sabe se você vai viver mais 2, 5, 10 ou 30 anos. Então, sempre é um bom momento. O segundo melhor momento é agora.
Legal. Beleza, para a gente finalizar então, vocês têm uma última mensagem que vocês gostariam de passar para a galera em casa, um último recado, um convite, enfim, para uma sugestão ou uma opinião? Mandem um recado final aí para a galera que está em casa. Ó, a gente falou no começo do vídeo, você falou que a gente é mineiro, né? Eu sei fazer um bolinho de fubá com coco delicioso, é mineiro. Então eu espero vocês lá no nosso escritório, na Rua Belo Horizonte 205, com um bolinho fresquinho de fubá com coco bem mineiro. Ah, sim, até eu vou querer ir lá tomar mais um café. E aí, Boa. lá a gente resolve o seu problema, né? Você vem com um problema E a gente é a solução. Show de bola. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, a gente coloca o contato, as redes sociais da Prime, da assessoria, da Pamela, do Lucas ali, para vocês encontrarem eles também do WhatsApp, para vocês entrarem em contato diretamente com eles aí. Realmente, a gente está buscando os melhores parceiros e convidados aqui para o programa, para a gente poder trazer soluções e benefícios para você, seja associado aqui da ASSE ou um futuro associado. A gente quer realmente fazer que você tenha uma melhoria, uma melhora e um progresso aí nos seus negócios, seus empreendimentos e na sua vida pessoal também. Então, quer deixar mais uma última mensagem aí? Eu acho que ela é a porta-voz, ela passa o recado. Você que resolve os problemas lá no burocracia, né? Legal. Obrigado, parabéns aí pelo carisma, pela simpatia de vocês. Acho que desde o primeiro contato, quando você começou a me direcionar ali na entrada do Benício, já foi super solista. Parabéns aí mesmo pelo empreendimento, pelo negócio, pelo nome lindo, que é o nome mais lindo do mundo. E foi ótimo. Legal. Obrigado. Então é isso. Pessoal, obrigado. Lembra que eu não falei no começo aqui, você tem que ajudar esse vídeo aqui. Então, aperta o botão do joinha. Se você não gostou, aperta o joinha para baixo. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações também. E deixa aí o seu comentário com uma sugestão dos próximos empreendedores, empresários aqui da região para a gente entrevistar. Vai ser um prazer poder trocar essa ideia aqui com esses próximos convidados. Obrigado. E quem sabe a gente já marca um próximo aí, uma próxima oportunidade para a gente trazer mais, porque é um tema realmente que eu acredito de verdade, que não é à toa que eu também tenho, né, uma empresa no ramo. O mercado imobiliário ele realmente é um mercado apaixonante, porque eu falo que todo mundo ganha. Então, ganha quem compra, ganha quem vende, ganha quem intermedia, ganha quem financia, ganha o corretor. Se a pessoa que comprou, além do sonho realizado, com o passar do tempo, ela vai ter uma valorização. Então, assim, é um mercado que tira as pessoas da dificuldade e joga elas para realizarem sonhos. Acho que é maravilhoso. É isso. Beijo no coração de vocês. Até o próximo. Valeu.